Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Hoje a gente vai ver a Guerra Coríntia, né? E a gente vai discutir um pouco a paz do rei, né? Essa paz que vem para finalizar essa guerra, né? Lembre-se aí de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar essas coisas todas aí, essas coisas youtubísticas, né? Lembra que no canal tem um curso completo de lógica escolástica tradicional, né? Ali a maneira de Aristóteles e São Tomás de Aquino. Lembra que a gente tem toda a história da Grécia até o momento, né? Depois eu vou continuar fazendo tudo que eu puder fazer, eu vou fazer aqui, né? No momento a gente está fazendo um vídeo por cada 2 semanas, mas no ano que vem, talvez ali pela metade do ano que vem, eu já espero estar voltando com vídeos semanais, beleza? Então, vamos lá. Acho que eu já dei todas as introduções aqui. Se vocês lembram, a gente está depois da Guerra do Peloponeso, né? Esparta ganhou de Atenas e Esparta virou meio que a dona ali da Grécia, né? Mas ela virou dona da Grécia com a ajuda do dinheiro da Pérsia, né? E ela tá meio que abusando do poder dela, né? No último vídeo a gente viu, né, a Batalha de Quinido, em que os persas meio que mudam de lado, né? Os persas vão sempre jogar uma hora com Esparta, uma hora com Atenas, né? E eles vão agora dar dinheiro para Atenas para não vão dar dinheiro para Atenas, desculpa, mas para um ex-general ateniense que era o Conon, né? E ele constrói uma frota e derrota os, os espartanos, né? Então é meio que uma frota persa comandada por gregos, né? Com muitos gregos participando, né? Um negócio meio louco assim. Mas o que acontece é que na primeira tentativa ali dessa frota espartana, a gente falou de uma revolta em Rhodes, né? Acho que é Rhodes. Então Rhodes estava meio que dominada por Esparta. E quando chega uma frota persa, tudo bem que essa frota persa tem muitos gregos, o pessoal de Rhodes fica tão animado que se revolta contra Esparta, né? Isso dá errado, mas o Farnabazo, a gente está então no ano de 396 a.C., né? O Farnabazo fala, pô, a gente chegou lá e os caras já fizeram uma revolta contra Esparta. Então, vamos tentar fazer revoltas que nem essa, apoiar revoltas como essa em toda a Grécia, né? Então ele manda fala assim, o livro falou assim, que ele manda um cara chamado Timócrates. E o autor fala, provavelmente esse Timócrates tinha sido um dos rebeldes, né? E ele vai negociar com as outras cidades gregas que estavam submetidas a Esparta, né? Que não estavam gostando do negócio do domínio espartano, né? Não sei se o nome dele ficou famoso, né? E aí, tipo, quando ele chega nos lugares, todo mundo sabe que o Timócrates é um daqueles caras da revolta de Rhodes. Então todo mundo quer conhecer ele, né? Então ele é um cara para chamar pessoas que também querem fazer a mesma coisa na cidade deles, né? E então ele vai fazendo essa campanha, vai viajando pelas cidades, né? E vai tentando convencer a galera a se rebelar contra Esparta em nome da Pérsia, né? Então, Corinto e Tebas já estavam desgostosos com Esparta, já não estavam aguentando Esparta. E Argos, a gente já viu há um tempo atrás, Argos tem uma rivalidade antiquíssima com Esparta, né? E também quando o Timócrates chega em Atenas, ele reacorda o sonho do Império, né? A gente viu que a galera quando acaba a Guerra do Peloponeso, né, a galera que acaba vencendo são um grupo que o autor chamou de moderados, né? Que não queriam o Império, né? Eles queriam ficar, não era as classes baixas que participavam da Marinha, e por isso queriam o Império, porque o Império ateniense era a Marinha, né? Então era a galera que era um pouco mais da indústria e da terra, né? Então eles não tinham tanto, eles não ganhavam dinheiro com o Império, então a ideia deles não era o Império. Mas quando chega o Timócrates, né? Trazendo essa ideia, né? Ele reacorda esse sonho do Império, né? Do Império Ateniense. Então, em todas as cidades ele apoiou a ascensão de facções anti-espartanas, né, com um suprimento de ouro persa. Aí o autor menciona que nessa época, né, começa a ter pagamento por participar na assembleia, e provavelmente isso é um resultado do ouro persa que Timócrates trouxe, né. Aí o autor ele fica meio assim, ele não quer dizer que esse dinheiro não foi importante, mas também ele não quer dizer que foi desprezível, né, então ele fala assim, ele fala que esse dinheiro teve um papel para mobilizar a opinião pública contra Esparta, mas também, se não tivesse, também a pessoa já tinha desentendimentos com Esparta, né? Então ele quer falar que foi importante, mas não foi decisivo, né? Cooperou, mas não foi a única coisa. Esse dinheiro de, de esse dinheiro que o Timócrates trouxe. Porque ele trouxe também a aliança persa, né? Também um apoio ali, porque você quer se rebelar contra Esparta, né? Mas também você vai fazer isso que só para você perder, porque você não tem dinheiro, não tem homens, né? Então é melhor você, né, com uma ajudinha dos persas, com um dinheirinho
para facilitar, né, a ajuda. Então começa aí a guerra coríntia propriamente dita. Ela começa em 395 e como muitas das guerras, né, dos gregos ali, ela começa por um outro negócio que não tem nada a ver. Então o que acontece é que tem uma disputa entre os lócrios ocidentais e os fócios, e a cidade de Tebas toma o partido dos lócrios ocidentais. Aí parece que esses fócios eram aliados de Esparta, e o autor diz assim que parece que não é que Tebas causou o conflito, que na verdade toda essa galera está recebendo dinheiro, né, para se rebelar contra Esparta. Então poderia acontecer, né, Tebas vai entrar em guerra contra Esparta, né, e então eles meio causarem o conflito. Mas eles parece que eles não precisaram causar, o conflito aconteceu, mas eles foram meio eles queriam usar isso como pretexto para a guerra, né? Porque eles recusam em deixar Esparta arbitrar o conflito, né? Então Esparta chega, né, e fala: "Não, vamos conversar aqui, resolver de um jeito que não entra guerra", e aí Tebas fala assim: "Não". Então, quer dizer, então Esparta se vê meio que forçá-la, faltou o cedilha aqui, né? Tá forcá-la, mas é forçá-la à guerra, né? Então eles vão, não, a gente vai usar isso aqui de pretexto para guerra mesmo. Se vocês querem, se vocês não gostam do que a gente está fazendo, a gente vai guerrear então. Aí Pausanias e Lisandro, infelizmente ficou como não é uma biografia do Lisandro, eu não fica meio estranho saber quando que o Lisandro sai da história, quando que eu achei que ele já tivesse saído, mas também tudo que a gente tá vendo tá meio que num período muito curto de tempo, né? Desde o final da Guerra do Peloponeso são 10 anos, né? A Guerra do Peloponeso acaba em 404, a gente tá agora em 395, né? Então são 10 anos, que é relativamente pouco, né? E então tá tudo muito emaranhado, né? Então, infelizmente, às vezes parece que o Lisandro entra e sai de jogo e eu não tive uma visão clara da trajetória dele como um todo, né? Mas tá o rei Pausanias e o Lisandro, né? E aí cada um levanta um exército, né? Eu acho que o Lisandro pega um exército entre aliados de Esparta e o Pausanias está com um exército espartano mesmo. E então eles vão atacar, não lembro quem, mas os tebanos, né? Ou não sei se vai atacar os fósseis, os lócrios, mas de qualquer forma, o que acontece é que eles tentam unir as forças, né? Mas tem a mensagem de Lisandro a Pausanias pedindo, né, para juntar as forças e atacar os inimigos juntos, ela é interceptada. Então o Lisandro decide atacar, perde e as forças dele são debandadas, né? E fica só Pausanias. Mas o que acontece? Ele por algum motivo ele espera, né, para atacar. E nesse tempo os tebanos conseguem reforços de Atenas, né? E aí, quer dizer, não tem mais o Lisandro e agora o inimigo está muito forte. Então Pausanias volta para Esparta. Só que aí sempre tem aquela galera que quer tirar você do poder e assim, quer dizer, por que que ele esperou, né? Será que ele foi subornado para não para não atacar direto, né? Será que ele tinha algum acordo secreto? E também sempre, né, e eu não sei também se, por exemplo, se o rei de Esparta, às vezes ele não queria participar, mas ele era meio que obrigado, né? Porque tem toda uma questão de poder ali. Então, o que acontece? Isso sempre dá pretexto para você ser julgado, né? E o Pausanias foi julgado e condenado, e o autor fala que ele só saiu vivo porque ele conseguiu fugir de Esparta, né? Teria sido condenado à morte, né? Então, infelizmente, eu acho que eu não coloquei quem são os confederados, mas basicamente essa guerra vai juntar uma aliança então entre Tebas, Corinto, Atenas e Argos, tá? Eu realmente esqueci de colocar aqui. Esses são os confederados, né? E eles vão tentar então insuflar os aliados de Esparta contra Esparta, o que a princípio não gerou resultado, mas os espartanos não fizeram nada durante o ano de 395. Parece que o autor dá a entender que é porque Esparta ficou meio que com medo dos aliados se rebelarem, então ela quis esperar um pouco, né? E tem aquela situação entre os escravos de Esparta, né? Que eles também é sempre uma situação delicada internamente para Esparta, né? Então parece que eles decidem não avançar, né? Esparta, eles querem ser mais cautelosos, então eles não fazem nada em 395. Em 394, os confederados, então, né, essas cidades que eu falei, tentam avançar para a Lacônia, que é a região geográfica onde está Esparta, né, mas eles sofrem uma derrota forte contra os espartanos, né. Eles recuam, então, para Corinto, que era uma cidade fortificada, e vai ter muitos conflitos ali, mas não vai ser nada, assim, muito resolvível, né, vai ficar num impasse, né. Nesse meio tempo, o Conon, né, que era então aquele ex-general ateniense que negocia com os persas para liderar a frota persa, né, contra Esparta, né, ele
ele consegue a permissão de Farnabazo, né, após a Batalha de Quinido, para levar homens e fundos, né, e dinheiros para reconstruir as muralhas longas de Atenas. Isso a gente falou muito tempo atrás, né? Atenas constrói. Tem o porto de Atenas, que eu não me lembro o nome, era um nome meio estranho, era o Pireu, né? E ele tá meio que a uns, se não me engano, a uns 5, talvez mais, uns 10 quilômetros de Atenas, eu não lembro direito, mas talvez mais, desculpa isso. Mas hoje em dia, né, com a conurbação, com o aumento da população, ele tá meio que do lado ali, se você for olhar, né? Ele é bem próximo, mas os atenienses tinham construído uma muralha, né? Isso bem antes. Na época do Temístocles, se eu não me engano, né? Então eles tinham construído essa muralha, os espartanos destruíram essa muralha, né, com ao fim da Guerra do Peloponeso, e isso deixa Atenas exposta, né? E o que acontece é que quando Atenas tinha aquela muralha, eles estavam protegidos de Esparta, que era um exército superior, né? E aí eles podiam ir para o mar, né? E mesmo que eles fossem pior do que Esparta na terra, não tinha problema, porque eles estavam protegidos pelas muralhas longas, né? E podiam ficar só nos navios, né? Porque Esparta não conseguia chegar neles, né? E só que então ele aproveita então para reconstruir essas muralhas, né? E isso está facilitando Atenas reconstruir o seu poder naval, né? Então, com a vitória persa sobre Esparta, começaram a surgir muitas alianças entre gregos, mas a Esparta aproveitou para fazer um acordo com a Pérsia, né? Porque esse dinheiro e essa influência dos persas tá fazendo a galera se rebelar contra Esparta, né? Mas os espartanos, então, eles falam assim, não, então vamos fazer uma aliança nós com a Pérsia, né? Você vê que tá toda hora a Pérsia faz aliança com os outros, né? Então, em 393, os éforos, que são os magistrados espartanos, né, enviam uma embaixada para o sátrapa da Lídia, que é chamado Tiribazo, né? E ele é liderado por um cara chamado Antálcidas. A gente vai ver que a paz que tem ao final dessa guerra coríntia chama Paz de Antálcidas ou Paz do Rei, né? E tem uma certa crítica em chamar essa paz de Paz do Rei, né? Mas vamos aos poucos. Então o Antálcidas vai convencer o sátrapa de que ele deveria se aliar com Esparta e que Esparta iria ceder as cidades gregas da Ásia em troca da autonomia das cidades gregas continentais. Então, quer dizer, essa era a grande questão, né? Quando tá na Guerra do Peloponeso, Esparta aceita vender as cidades gregas da Ásia, né, para os persas, né? Mas ela também não faz isso direito. Ela também não pode falar para os gregos que ela está vendendo outros gregos, digamos assim, né, para Pérsia, né? Porque ela precisa convencer todo mundo de que Atenas era o mal, né? Isso ainda na Guerra do Peloponeso. Mas Esparta também gostaria de ficar com aquelas cidades para ela, né? E então tá todo esse rolo, né? Essa enrolação assim de se realmente eles vão deixar a Pérsia pegar as cidades gregas ou não, né? Sobretudo essas cidades da Ásia, né? Que estão bem perto da Pérsia, né? Mas ele consegue convencer o sátrapa, né? E o Tiribazo, sátrapa da Lídia, deu o dinheiro para uma nova frota e ele prendeu o Conon por traição à frota persa. Então você vê que a Pérsia muda de lado, né? Digamos assim. Mas as ações de Tiribazo não foram aprovadas por Artaxerxes, se eu não me engano é Artaxerxes II, que é o imperador persa da época, né? E ele envia um novo sátrapa à Jônia para continuar uma aliança com Atenas, né? Então os espartanos decidiram focar em combater a Pérsia e fazer paz com os gregos. Então primeiro eles queriam fazer uma paz com a Pérsia, agora então eles vão fazer paz com os gregos contra a Pérsia, né? Então eles criam o lema de autonomia para todos, né? E eles conseguiram fazer a paz com Tebas. Agora não tenho certeza. É que eles vão tentar fazer uma primeira movimentação pela paz, perto aí desse ano de 393, mas não vai dar certo e eles só vão ter paz mesmo em 387, tá? Então, a princípio, eles conseguem apoio de Tebas, né? Mas Argos e Atenas não conseguem. E nessa época, a cidade de Corinto, que é o quarto membro dos confederados, ela foi meio que ah, o tô me confundindo. Corinto precisou da ajuda de Argos e, na verdade, acabou que Argos ficou meio que mandando em Corinto. Não sei se é porque acho que os espartanos acabaram destruindo parte da aristocracia de Corinto e a galera que subiu no poder em Corinto era aliada de Argos. Então é como se, na verdade, Argos está dominando Corinto nessa época, né? Então quer dizer, você vê que dos 3 confederados, só um aceitou a princípio fazer paz com Esparta, né? Mas não dá certo, e aí o autor não explica isso direito, mas ele fala que Tebas foi meio que forçado a entrar na guerra de novo, justamente porque os outros 3 não quiseram fazer paz, né?
Então, no final de 387, o Tiribazo chamou todo mundo. Eu dei uma grande pulada na história, né? Porque tem várias batalhas ali e a coisa parece que não vai muito pra frente, sabe? Mas chegou um ponto em que Atenas construiu uma frota com aliança com o ouro da Pérsia. Eu acho que eu acabei tirando isso, mas eu deveria ter colocado. Só que tem um momento ali em que a frota ateniense ela é cortada, ela é impedida de passar pelo Dardanelos, né, ali na Turquia, e então não tem muito o que eles fazerem, e a frota acaba sendo um custo muito grande para Atenas, né, deixa de ser vantajoso, e então eles decidem ir para a paz com a Pérsia e com Esparta. Na verdade, eles meio que já estavam na paz com a Pérsia, sobretudo com Esparta, né? Então, o Tiribazo da Lídia, né, ou seja, da Pérsia, né, chama os beligerantes para uma conferência de paz em Sardes, que é a cidade dele, né, onde chegou-se ao mesmo acordo que Antálcidas tinha proposto em 393. As cidades asiáticas ficam para a Pérsia, né, essas cidades gregas da Jônia, sobretudo. Tem 3 cidades ali, Lemnos, Imbros e Skyros, não sei como é que chama, que ficam para Atenas, né? E autonomia para as outras cidades gregas. Então, essa paz foi prejudicial, sobretudo para Tebas, porque ela teve que abrir mão da Liga Beócia. Tebas é a cidade mais importante da Beócia, então ela tinha uma liga ali, que nem a Atenas tinha a Liga de Delos e Esparta tinha a Liga do Peloponeso, né? E era meio que ela mandava ali, né? Ela meio que dominava as outras cidades. E Esparta manda ela desfazer essa liga. Isso vai dar uma série de problemas, né? E depois a Tebas vai se ressurgir contra Esparta e vai ser a grande força da Grécia, né? Ela vai meio que dar uma virada de jogo, né? Então esse acordo ele foi chamado de Paz de Antálcidas ou também Paz do Rei, porque ficou meio que claro que basicamente a Esparta estava meio que comandando a Grécia em nome da Pérsia, né? Então é como se a Pérsia tivesse feito essa paz entre os gregos, né? Tanto que eles foram todo mundo para Sardes, né? E tiveram que negociar com os persas para ter a paz, né? Então é meio que como se os espartanos estivessem trabalhando para os persas, né? Para fazer essa paz. Eu tinha ouvido falar, eu procurei, não achei muita coisa, mas achei algumas indicações de que os gregos sempre usavam essa expressão do o rei, né? Para falar dos persas, meio que do imperador persa, meio que sempre assim, ironicamente, né? Tipo, porque ele se achava o rei, ele era o rei dos reis, ele era o rei de tudo, né? Os imperadores persas se davam esse nome. E eles eram reis de muita coisa, né? Era um império muito grande. E os gregos meio que tiravam sarro, assim, o rei, né? Porque ele não era rei da Grécia, né? Então eles era meio que pejorativo ou até tirando sarro, né? Então essa paz do rei, né? Quer dizer, é tipo a paz dos persas, né? Quer dizer, essa paz foi feita pelos persas, né? Foi feita para para favorecer a Pérsia, né? Trabalhando para a Pérsia, né? Então é isso, galera. Espero por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ver então nos próximos capítulos aí uma segunda liga ateniense, mas na verdade uma ascensão de Tebas, que vai ser a principal potência grega, se eu entendi direito, até a chegada da Macedônia, né? De Alexandre o Grande. Então é isso, galera. Muito obrigado de novo. Lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. A gente se vê na próxima. Valeu!